Este é o programa Fator Paranormal, capítulo 20. Eu sou Kátia Gigaia. Bem, eu tenho feito este trabalho, tenho gravado esses capítulos para trazer para vocês experiências, não só no aspecto mediúnico como espiritual, mas sim experiências pessoais e paranormais. Eu sei que vocês estão esperando no momento que eu fale de alguma questão paranormal, algo que aconteceu comigo, das visões que eu sempre tive ao longo dos anos, sem questões religiosas. Porque nós temos que entender que se nós temos dons, nós podemos desenvolvê-los em qualquer momento da nossa vida e sem a ajuda de templos, religiões, enfim. Eu aprendi isto, ou podemos dizer, eu tive ciência disto muito cedo, muito jovem, como eu já revelei lá atrás, nos primeiros capítulos. E a minha convivência com espíritos, ela sempre foi muito larga, muito favorável e muito positiva para mim, porque eu aprendo muito com cada visão que eu tenho, com cada interação espiritual que eu tenho. Então, eu vou contar para vocês um episódio muito interessante que eu tive. Uma boa parte da minha infância, acho que eu já comentei que eu vivia no interior de São Paulo, em Olímpia, não vivi morando, eu ia em férias. E eu me recordo de quando eu comecei a ter essas visões, nós tínhamos um pouco de cuidado, minha família e tal, né? E eu me lembro de uma vez que eu estava no cemitério e eu vi um homem sentado numa campa e eu fui me sentar ao lado dele e comecei a conversar normalmente. Perguntei o que ele estava fazendo ali, porque ele estava tão triste. Eu tinha meus 14 anos, mais ou menos. E o que estava acontecendo? Por que ele estava tão triste? E ele emanava, assim, ele liberava um cheiro. Para vocês terem ideia, assim, até falei do cheiro, cocei o nariz, porque me veio o cheiro claramente, que o que me lembra é um cheiro de mofo. E eu fiquei pensando, né? Por que essa pessoa cheira mofo? Deve ser a roupa dele, né? Que estava mal colocada, não tinha guarda-roupa, enfim. Às vezes você está conversando com alguma pessoa, você está ali fazendo uma análise, né? É natural nós fazermos isso. E ele começou a contar que ele estava muito triste porque a família dele se afastou, que ele não tinha acesso a esta família. E tinha horas que eu olhava para o rosto dele, ora ele envelhecia, ora ele rejuvenescia. E no momento que acontecia essa transição, eu olhava mais ainda no rosto dele, porque o aspecto dele era de um senhor, aparentando mais ou menos uns 55, 60 anos, e tinha horas que ele rejuvenescia para uns 30, 35 anos. E eu olhava assim, ele tinha olhos verdes, né? E ele me contando, era como se eu tivesse hipnotizada pela história dele. E num dado momento, ele me olhou profundamente e disse assim: um dia você vai compreender tudo isso que eu estou falando e tudo isso que está acontecendo. Mas
neste momento me dizem que é o que você pode saber, porque a minha experiência de vida um dia te servirá. Porque ele me falou que ele fazia parte de um sistema religioso, na qual as pessoas tinham muito preconceito, e que ele tinha certos medos, que ele tinha abandonado isto, porque por vergonha ou pela questão da sociedade, ele preferiu se afastar. E ele foi falando da família e tal, e ficamos ali, eu não sei dizer, não sei precisar quanto tempo que eu fiquei conversando com ele. E eu me recordo que veio na nossa direção o guarda do cemitério. Eu ainda pensei, poxa, acho que vão dar bronca na gente porque nós estamos sentados numa campa. E isso não deve ser uma coisa positiva. Até hoje tenho esta plena certeza de que não é mesmo, né? Você se sentar numa campa, porque antes de tudo um respeito e que ali tem energias, né? Então eu me levantei e pedi que ele se levantasse, e ele se levantou. E na hora que aquele guarda me abordou, ele falou assim: por que você está sentada numa campa e falando horas? Eu falei assim, bem, eu estou aqui há muitas horas, mas eu estou conversando com esse senhor, ele está me contando da vida dele. Desculpa, eu fiz alguma coisa errada? Ele me disse, você está conversando horas, sozinha. Então eu vim saber se você precisa de algo ou se você está bem. Porque a gente sabe que aqui as pessoas vêm e ficam conversando mesmo com seus entes queridos. E durante essa minha conversa com o guarda, que era físico, né? Um espírito encarnado, esse senhor, ele permaneceu ao meu lado. Mas na hora que ele se despediu como um jovem. E para mim foi uma grande surpresa, porque foi uma das primeiras interações mais compactas e de longa duração que eu tive com o espírito. Sei o nome dele, sei onde ele está enterrado, o corpo físico dele, enfim. E por muito tempo, enquanto eu visitei, e espero visitar este ano, no cemitério lá no interior, onde eu recordo tanto de tantas histórias, esse ser, esse espírito que em vida ele teve os problemas dele, né? E me contou. E depois, quando ele desencarnou, eu tive a felicidade de encontrá-lo em um dos dias e ele desabafou comigo e eu fui um canal para isto. Você já teve uma experiência assim? Eu tenho certeza que muitos já tiveram. Não tenha medo. Tenha medo dos vivos. Esses te prejudicam. Os mortos, só se nós acioná-los. Se acionarmos essas energias, podem ter certeza que nós vamos ter que ter muito mais tolerância e fé para trabalharmos. Então não mexa com quem está quieto. Aprendam a trabalhar com as energias positivas. E com certeza vocês terão muitas experiências como essa que eu tive na minha vida. E muitas outras que eu vou contar em outros capítulos para vocês. Gratidão e a você, saudoso amigo, muita fé na sua caminhada evolutiva. Assim como todos aqueles que eu já tive algum contato. Que assim seja. Até o próximo.